Bom, então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. A partir de agora, a aula está sendo gravada. São exatamente 14 horas e 56 minutos, dia 15 de julho, né? E essa é a nossa nona aula do curso de empreendedorismo. O tema de hoje, nós vamos continuar trabalhando dentro da unidade de gestão estratégica e hoje, né, mais especificamente, apresentando para vocês mais duas ferramentas importantes aí dentro da questão do planejamento que vai ajudar vocês a analisar o negócio, né? Principalmente, né, o negócio que vocês estão aí propondo, né, a partir das ideias aí. Então, a gente vai trabalhar essa questão da análise do negócio, utilizando, então, essas duas ferramentas, tá bom? Vamos lá, então. Aqui, só para esclarecer, eu fiz um levantamento lá no pré-projeto, né, aquele documento que vocês enviaram para mim, e listei aí as ideias, né, que vocês estão desenvolvendo. São 18 ideias. Nós temos aí os grupos também, os alunos, né, as equipes, de acordo com cada ideia. Eu queria que vocês dessem uma olhada aí, para ver se está tudo certinho mesmo. Um minutinho rápido aí, só para checar mesmo se o seu nome está aparecendo aí, se o seu colega também está fazendo parte aí dessa lista. Se tiver alguma divergência, aí depois. Professor, o meu aparece duas vezes. Ah, é? Uhum. Fala para mim aí qual que é o seu trabalho. É o 414. Brenda Santos Felipe Pereira. Pois é, mas o seu é qual, afinal? Então, é o meu. Ah, Os dois tá. é o mesmo. Isso. Então eu vou tirar uma aí. É porque vocês fez duas inscrições ou não? Não, a gente só fez uma. Ah, tá. Então tá bom. Essa é uma redundância aí. A gente vai eliminar então. Tá tudo certinho, não tá? Tá. Tá. Brenda Santos é Brenda Mona Lisa mesmo, né? Isso. Então tá certo. Eu até coloquei, eu achei que tinha uma coisa errada, mas o nome da ideia tá certinho, Mercearia Rodrigues. Então tá bom. Pessoal, vamos dar início então? Então, a partir de agora, a gente vai falar então de mais duas ferramentas, como eu havia dito para vocês, e dentro desse contexto, a gente precisa começar a pensar assim a respeito da questão do gerenciamento, tá? Porque na realidade, o que acontece? A empresa, ela precisa ser gerenciada de alguma forma. E muitas vezes as pessoas acham que o gerenciamento ele só começa depois que a empresa já está funcionando, ou seja, já foi, né, implantada e já está ali funcionando. Na realidade, o processo de gerenciamento ele pode começar a partir de agora também, no momento que você está concebendo o seu negócio. Então, a gente precisa entender o seguinte, que desde o início, né, desde a implantação, você já tem aí, digamos, condições, né, e até mesmo ferramentas, né, para essa finalidade, né? Então, olha bem, o gerenciamento empresarial, ele tem várias etapas, né? Inclusive, na aula passada, eu comecei a mostrar para vocês uma estrutura, falando já desse planejamento, e a gente vai continuar falando disso, né, por alguns dias, pelo menos nas próximas aulas, mesmo porque, né, as ferramentas que eu estou apresentando para vocês, que são ferramentas de gestão, elas têm esse objetivo, de ajudar a definir realmente se a ideia é uma ideia acertada. Nós temos como avaliar, por exemplo, todas as situações possíveis, né? Fazer uma análise de ambiente, tanto ambiente externo quanto ambiente interno do negócio, avaliar, por exemplo, a infraestrutura, né? Todos os aspectos, até mesmo os aspectos financeiros, você tem como fazer uma previsão e colocar isso tudo dentro do planejamento. Mesmo porque, né, uma vez planejado, né, a gente vai escrever depois o plano de negócio. O que é o plano de negócio? Basicamente é o documento final mesmo, já assim, dizendo, né, ali
de forma escrita como que a empresa vai ser, né? E como que ela vai efetivamente funcionar. Então, para gerenciar o negócio, é preciso dar atenção a muitas ações, que são atribuição dos principais responsáveis pela empresa. Quem são os responsáveis? Ora, os responsáveis não são somente aqueles que estão à frente do negócio. Na realidade, se você pensar numa empresa, aí você vai ver, por exemplo, que existem as hierarquias, né, que nós discutimos aqui no curso, né, cada pessoa ali no seu setor, as responsabilidades ali, cada um com a sua função, né, o seu cargo. Então, na realidade, as ações, elas são feitas de forma conjunta, né? Hoje é muito assim, é muito praticamente inconcebível você pensar, por exemplo, que só o diretor da empresa ou só o presidente, né, é responsável pela gestão. Não é só aquele profissional ali que é o administrador que vai ser o responsável. No processo de gestão hoje, ele é bem compartilhado, né? Todos os setores, eles participam, né? Cada um no seu grau de envolvimento, né? Assim, existe um certo grau de liberdade também de participação da, assim, das atividades de gestão, mas de toda forma, a maioria das empresas elas buscam essa integração entre todos os setores, né? Então, uma opinião, às vezes, de um funcionário, né, que está ali no baixo escalão da empresa, muitas vezes aquela opinião é importante também para ajudar no processo de gestão. E do ponto de vista da instrumentalização, né, da adoção aí de ferramentas para a gente poder definir aí o que vai ser, como que a empresa vai ser conduzida, como eu disse, né, existem aí diversas ferramentas para a gente fazer isso, né? Aqui, olha, a gente está dizendo o seguinte, que as organizações elas precisam ser capazes de otimizar os seus recursos e atividades, assim como criar um modelo competitivo que as permita superar as rivais. Esse conceito de modelo competitivo, ele já foi tratado com vocês na aula anterior. A gente sempre vai falar, né, desse assunto, né, a respeito desse modelo. E, como vocês estão percebendo, né, aquela ferramenta que eu entreguei na aula passada, que é o Business Canvas, é justamente para você fazer o desenho inicial da sua empresa. Ou seja, é como se fosse uma modelagem. Então, dentro do conceito de modelo competitivo, você vai procurar discutir ali com o seu sócio quais são os diferenciais que a sua empresa vai apresentar para o mercado, né? É aquilo que eu falei com vocês na aula passada, né? Uma empresa ela precisa ter ter algo a mais, né? Promover ali algum aspecto, né, inovador, né, que seja no produto ou que seja no próprio serviço que ela vai prestar. Muitas vezes as empresas elas não observam esse detalhe. E hoje em dia, você sabe, né, que na questão assim do mercado consumidor, cada dia mais ele está muito mais exigente com relação à qualidade, né, com relação, por exemplo, à questão das garantias. Então, a satisfação, ela é esperada, né, por parte do consumidor. E as empresas que sobressaem, que têm, assim, digamos assim, um grau de sucesso maior, são justamente aquelas que possuem um modelo definido ali, que agrada, né, um modelo que satisfaz realmente, porque caso contrário, essa empresa ela está fadada, né, a ter dificuldades aí durante a sua trajetória, tá certo? Então pensem no modelo competitivo e, e você precisa ter esse modelo justamente para garantir que você tenha vantagem competitiva, porque uma coisa leva a outra, quer dizer, né? Qual é a vantagem que você vai ter além dos seus concorrentes, né? A gente discutiu muito aqui em aulas anteriores também a respeito do mercado, né? Falamos aqui de batalha dos negócios, né? E realmente é isso que acontece no meio empresarial. Existe como se fosse, né, uma disputa, né, para quem vai alcançar aí o, né, o cliente, né? O cliente é o ponto-chave aí. Então é isso. Bom, o que são e para que servem as ferramentas de gestão empresarial? Bom, então para isso
que a gente vai apresentar essas ferramentas. Para quê? Para instrumentalizar o processo de gestão, né? Eu lembro que há um tempo atrás, né, isso não é da época de vocês, mas antigamente, muitas vezes as pessoas não prestavam muita atenção nessa questão de ferramentas de gestão. Muitas empresas eram administradas, por exemplo, através do senso comum, ou às vezes por intuição, ou, como se diz, né, dentro de uma lógica mais amadora, né? Então, as pessoas, normalmente, elas às vezes até conseguiam algum sucesso relativo nos negócios, né? Aquelas pessoas, às vezes, que achavam que não precisava buscar assim, nenhum recurso mais profissional, né, para fazer a gestão, elas faziam de qualquer forma. Na realidade, a gente não tem mais espaço para essa questão. Hoje em dia, eu poderia dizer para vocês que a gestão ela precisa ser realmente profissional, tá certo? Então é por isso que existem essas ferramentas para auxiliar, né, o gestor aí nas atividades aí do dia a dia, né? Então, as ferramentas, elas ajudam no processo de tomada de decisão, na medida que ela vai informar vocês, né, informar para a gente, assim, os dados da empresa, tudo que está acontecendo, é como se fosse um monitoramento contínuo de tudo que está acontecendo dentro da empresa, em todo sentido. Não só no aspecto financeiro, mas também em relação a todos os outros setores, né? A parte de, por exemplo, de vendas, de compras, de relacionamento com fornecedores, com cliente. Então, existe assim, praticamente uma obrigatoriedade de você monitorar todo esse processo de funcionamento da empresa no sentido de levantar informações para que essas informações sejam levadas, né, assim, de forma séria mesmo, no sentido de dar uma orientação, de mostrar um caminho para você decidir, tomar a melhor decisão possível ali dentro do seu negócio, tá certo? E para isso acontecer, existem diversos sistemas e aplicativos disponíveis, né? Nós temos aí hoje, né, toda a tecnologia disponível na área de gestão, né? Como eu disse a vocês, não é uma gestão amadora mais, e nós temos as possibilidades aí de desenvolver as melhores práticas possíveis, né? Tem métodos, processos aí muito bem definidos, e são ferramentas testadas, né? São ferramentas assim desenvolvidas, né, por empresas especializadas, que seja software, né, que seja, por exemplo, algum tipo de aplicativo, ou mesmo ferramentas práticas, né, de levantamento de dados, né, e compilação desses dados. Trabalha-se muito com estatística, com valores, muitas vezes numéricos também, né, com dados, por exemplo, de avaliação, ferramentas como eu disse, né, para você analisar, por exemplo, o concorrente, analisar o produto, checar a qualidade, por exemplo. Então, são diversas ferramentas com diversas aplicações aí, né? E qual que é a vantagem, então, da gente aplicar essas ferramentas? Redução de custos, obviamente, né? Você consegue melhorar a estruturação das etapas de trabalho, quer dizer, o dia a dia da empresa ali, o funcionamento dela, e, obviamente, otimizar os processos de venda, né? Captação de novos recursos, por exemplo, saber o momento exato, né, que a empresa precisa ou não de investimento, né? A empresa é um processo assim, muito dinâmico, né? As coisas mudam muito rapidamente, e se a gente não tiver tudo muito bem organizado e assim, muito bem monitorado, às vezes a gente se perde ao longo do processo, né? Às vezes, um pensamento, por exemplo, que tudo está indo bem, mas isso precisa ser realmente observado na prática. Quer dizer, não adianta você achar que a sua empresa está indo bem. Você precisa ter elementos, ter informações suficientes para que você realmente consiga perceber que, de fato, ela está indo bem, ou não. E quando não tiver, você ter condição de tomar algum tipo de atitude, né? E aí nós temos também, por último aí, como vantagem, o aumento da lucratividade, que é o que nos interessa, né? Basicamente, que é o sustento da empresa, na medida que ela consegue lucrar com aquilo que ela está propondo, né? Com o seu produto, com o seu serviço aí. Aqui nós temos uma dica, pessoal,
Não sei se vocês estão me ouvindo direitinho, porque a lógica da gestão empresarial, ela passa basicamente por três etapas. Eu até tinha comentado na semana passada com vocês, né, em cima de um quadro que eu vou estar apresentando também novamente aqui, daqui a pouco. Mas, em linhas gerais, a gente precisa o quê? Planejar, monitorar e ajustar. E é isso que eu estou falando com vocês aqui. Então, esse bate-papo meu na aula de hoje, desde a hora que eu comecei a falar sobre gestão, eu estou basicamente tratando com vocês em cima desses três, como se fossem três pilares, né? Para você precisa planejar, monitorar a sua empresa, quer dizer, acompanhar todo o processo e fazer os ajustes necessários. Então, a gestão, na realidade, ela passa por esse, como se fosse eu estou chamando aqui de pilares, né, mas é como se fosse um tripé mesmo de sustentação de toda a atividade de gestão, né? Então, e isso vale, né, para qualquer tipo de empresa. É aquilo que eu falei com vocês. Não adianta você pensar, por exemplo, só porque é uma lanchonete, ou porque é um salão de beleza, ou às vezes até um trailer, né, para vender ali um cachorro quente na esquina, ou uma barraquinha, por exemplo, mas tudo é um negócio. Então vale para empresa, microempresa, pequena empresa, média empresa, grande empresa. Então, nós sempre estamos precisando ali de fazer isso, olha, planejar, monitorar e ajustar. O ajuste é consequência da observação dos dados que vocês vão levantar a partir desse monitoramento. E como que a gente monitora? Através de ferramentas. Como que a gente planeja? Através de ferramentas. Como que a gente ajusta o processo? Também observando, né, e aplicando ali as ferramentas de ajuste. Tá certo? Aqui, então, chegamos naquele quadro da aula passada, onde novamente a gente vai lembrar vocês, né, e o negócio, né, que a gente está aí em vias de desenvolver, ele também é passível de passar por esse processo de gestão. O que vai acontecer com vocês na realidade é porque a empresa de vocês ainda não está constituída. Mas é aquilo que eu falei. A gente tem como, né, assim, fazer uma análise completa da empresa, mesmo com ela antes de estar sendo efetivamente criada, né? Aliás, criada não, é implantada. Né? Criar a empresa é uma coisa, implantar é outra coisa. Quer dizer, então nós estamos aqui criando, né, um negócio, né, criando a empresa, e como eu disse, desde o início a gente precisa tratar das questões do planejamento, de como que as ações vão ser executadas e do processo de controle, que é exatamente o que eu falei lá atrás. Né? Se você voltar aqui, olha, planejar, monitorar e ajustar está dentro dessa estrutura que está aí. Então, nós precisamos, no primeiro momento, dentro da fase de planejamento estratégico, conhecer a organização, estabelecer missão, visão e valores. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês essa ferramenta, né, que tem a ver com a identidade organizacional, né? Logo em seguida, nós precisamos aprender a fazer o diagnóstico ambiental, né? Eu comentei ainda há pouco, né? A gente precisa olhar para fora e para dentro da empresa. Quer dizer, são dois ambientes básicos, o interno e o externo da empresa. E em seguida, assim que você fizer o diagnóstico, você vai partir para traçar os objetivos estratégicos. Feito a parte de planejamento, você entra na fase de execução, onde nós temos aí o plano de ação. O plano de ação, basicamente, são as ações que você vai desenvolver no dia a dia. Mas isso precisa ser previsto de forma antecipada, né? E depois a gente precisa aprender a controlar. Então, quando eu falo de monitoramento, monitoramento está dentro da fase de controle. Para que eu vou monitorar? É justamente para saber o que está acontecendo com a minha empresa. Né? Para logo em seguida eu ter isso tudo, né, assim, digamos, é, nas minhas mãos, para me tomar as melhores decisões possíveis. Então, nós precisamos contextualizar a organização, saber onde ela está, né, para onde eu quero ir e como eu vou chegar lá. Essa é a ideia do processo de gestão estratégica. Essas são, então, portanto, as etapas desse processo. Tá ok? Essas ferramentas foram apresentadas na semana passada para vocês. É claro que nós não vamos utilizar todas. E aí, pessoal, separei algumas, pelo menos para esse primeiro momento. Evidentemente, depois a gente pode conversar sobre outras também, né? Mas essas
5 ferramentas que estão aí, de imediato a gente já vai trabalhar em cima delas, né? A matriz Canvas, que é o item 10 que está aí, eu já falei com vocês sobre ela, né? Inclusive, já direcionei aí algumas orientações no sentido de vocês desenvolverem o Canvas. E depois a gente vai estar apresentando as outras, né? Na aula de hoje, por exemplo, eu vou falar sobre a identidade organizacional e o item 5, né, que é a análise SWT, tá bom? Então, essas são as duas outras ferramentas que vão fazer parte aí dessa parte inicial. Se você voltar aqui atrás, ó, você vai ver que a identidade organizacional, ela está aqui na parte azul aí, olha, dentro da parte de planejamento estratégico. E o diagnóstico ambiental é a ferramenta SWT, que eu vou utilizar com vocês aí e explicar como que funciona, tá bom? Bom, então, já falando, né, de ferramentas de gestão estratégica, para início, né, de conversa, né, para a gente poder já estabelecer aqui as primeiras diretrizes, nós temos aí um exemplo dessa ferramenta, né, que é a número 14, não é isso? Que é a identidade organizacional. O que que é a identidade organizacional? Basicamente, você vai escrever, né, você vai definir a missão, a visão e os valores da sua empresa. Esse slide que está aí na tela, ele mostra um exemplo, né, de uma empresa, né, eu tirei de uma determinada empresa, não identifiquei a empresa, mas basicamente para você ver o que, que seria essa missão, visão e valores. Então, missão é fornecer produtos de alta qualidade e marcas variadas para todos os seus clientes e amigos. Bom, essa é a missão. E qual que é a visão dessa empresa? Satisfazer novos clientes, nossos clientes, fornecendo o produto que ele procura. Essa é a visão. E quais são os valores defendidos por essa empresa? Satisfação em atender bem, valorização do ser humano, respeito ao consumidor e transparência nos serviços. O que, que vocês vão fazer então? Vocês vão pegar, conversar, né, a partir da ideia de negócio que vocês estão desenvolvendo e criar uma missão, uma visão e definir os valores da sua empresa, né? Eu já coloquei lá no blog nosso o formulário, né, para essa atividade. É uma atividade até certo ponto simples, mas eu vou pedir a vocês para discutirem, né, para não fazer assim de qualquer forma, porque a partir do momento que você define missão, visão e valores, você já está, de certa forma, colocando a sua empresa num determinado caminho, que é o caminho que você vai seguir adiante. O Canvas já está sendo feito, quer dizer, a parte de modelagem, né? Então, juntamente com o Canvas, agora sim você cria essa identidade organizacional, quer dizer, a empresa vai existir, ela vai ter uma identificação, e a identificação vai acontecer a partir do momento que você escrever, então, a missão, visão e os valores dela, tá certo? Então, missão. O que é a missão? É a finalidade de uma organização, né? Ou a razão da sua existência. Então, essa é, digamos assim, o chamado, né? Quer dizer, é a orientação que eu dou para quando você for escrever a missão da sua empresa. Visão. O que a empresa aspira a ser ou se tornar? Quer dizer, é algo futurista, né? É algo que está mais adiante. É algo que onde eu começo hoje com a minha empresa, a partir do momento que ela foi implantada, mas onde eu quero chegar? Então, eu vou pensar no futuro. E eu vou escrever uma visão futurista, né? Você tem que ousar, tem que ser um pouco assim, entre aspas, né, um pouco abusado, né, nesse momento aí, porque é uma coisa que você imagina para sempre. Quer dizer, você não vai imaginar que a sua empresa vai começar hoje e vai fechar, né, no final do ano. Não, não é isso. Então, nós temos que ter uma ideia aí de crescimento, de desenvolvimento. Então, monta lá uma visão bacana para a sua empresa. E os valores são os princípios, né, que norteiam e que diferenciam a empresa das outras, né? Basicamente, os valores são aqueles princípios, digamos, pode ser princípios morais, alguns princípios relacionados à questão da qualidade do cliente, né? É o posicionamento da empresa. O que que a empresa defende?
Ah, pode ser questões sociais, por exemplo, algo relacionado ao meio ambiente, à saúde, por exemplo. Não são valores aí que estão intrínsecos, né? Que fazem parte do seu negócio, tá? Então, basicamente é isso, gente. Então, fechando missão, visão e valores, você vai criar, então, o que nós chamamos de identidade organizacional. E a partir daí nós podemos avançar, né? Podemos avançar. Inclusive aqui, olha, só para ilustrar, tem um exemplo aqui da Coca-Cola do Brasil. Observa a missão, a visão e os valores dessa empresa, né? Missão, por exemplo, refrescar o mundo em corpo, mente e espírito. Inspirar momentos de otimismo através de nossas marcas e ações. Criar valor e fazer diferença, onde estivermos, em tudo o que fizermos. Essa é a visão da Coca-Cola Brasil. Visão. Há mais de 125 anos que a Coca-Cola constrói a marca, refrescando diariamente a vida de bilhões de consumidores nos quatro cantos da Terra. A Coca-Cola faz parte da história, das recordações e do dia a dia. Né? Muito bacana essa visão, não é isso? E os valores? Bom, quais valores que a Coca-Cola Brasil defende? Liderança, colaboração, integridade, ponderar nos gastos, paixão, diversidade e qualidade. O que vocês estão observando aí, eu acredito que sim, é que no caso dos valores, normalmente você utiliza palavras, né? Palavras assim individuais para definir os valores, né? Separado aí por vírgulas, né? Então você pode criar várias palavras de efeito no sentido de estabelecer o valor da sua empresa. Tá ok, gente? Bom, agora vamos falar da ferramenta SWOT. Essa ferramenta ela é muito aplicada no processo de gestão para fazer a análise do ambiente da empresa, né? Então, é uma ferramenta que ajuda a conhecer, né, profundamente a organização e o seu ambiente, tanto interno como externo. Por que que é importante a gente conhecer o ambiente da empresa? Para você saber o que está acontecendo e o que vai acontecer e o que de repente pode acontecer, né? São vários aspectos, né, que têm a ver com o estado presente da empresa e com o futuro. E também analisar o passado da empresa. É como se fosse uma análise, inclusive, temporal, né? Quando você faz tipo uma verificação de viabilidade das coisas, em todos os aspectos, para saber realmente se as coisas estão indo bem ou não. E se não estiver indo bem, aí você tem condição de tomar atitude. Então, por isso que é importante analisar o ambiente da empresa. E aí, né, essa ferramenta, por que que ela se chama SWOT? Por causa dessas terminologias que vem lá do idioma inglês, né? Vem do inglês, que na realidade são um conjunto de quatro palavras, né? Então o S significa forças, né? Traduzindo aí, né? Forças. O W, fraquezas. O O, oportunidades. Tem um errinho de português aí, né, gente? Tá faltando o I aí em oportunidades. Tá? Desculpa aí a falha técnica, né? No slide. E temos aí o T, que é ameaças. Então vamos pensar direitinho, olha, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E aí o que que a gente faz? Através dessas quatro palavras-chave, a gente vai montar o que a gente chama de matriz SWT, né? E aí nós vamos criar um quadro, né, um quadro analítico, tá certo? Onde a gente vai fazer a estruturação, né, desses quatro fatores aí, né? No caso aí, olha, eu vou ter fatores positivos, tá certo? Fatores negativos, fatores internos e fatores externos. No caso, né, de vocês, né, da empresa que vocês estão aí desenvolvendo, vocês vão aplicar essa ferramenta também para fazer análise de fatores. Pode ser que alguma coisa que você vai escrever aí vai ser de forma simulada, né? Porque na realidade a empresa de vocês ainda não está funcionando. Mas você vai ter que imaginar, por exemplo,
como se ela estivesse já em funcionamento para algumas questões aí que faz parte dessa matriz aí. Então, por exemplo, nós vamos analisar fatores positivos. Você tem aí uma coluna de fatores positivos, só que dentro de fatores positivos você tem uma linha, né, de fatores internos e externos. Então, basicamente, o que que é isso? Quais são os fatores positivos internos e externos? Do outro lado, quais são os fatores negativos da empresa, internos e externos? E aí você vai montar esse quadro e vai fazer um cruzamento de todas essas informações aí, para, a partir delas, você fazer uma análise de contexto, né? Aqui nós temos um exemplo melhor, né, para você entender, porque na hora que você estiver montando, né, o quadro, esse quadro, você vai ter que fazer perguntas, né, e essas perguntas, elas vão se transformar em questionamentos em cima da ideia que você está desenvolvendo. Por exemplo, o que é que faz bem? Isso aí são forças, né? Olha bem, é um aspecto positivo. E esse aspecto positivo, ele é um aspecto interno da empresa. O que é o ambiente interno? O que está dentro da empresa? Ó, funcionários, equipamento, né, o ambiente físico da empresa, a parte financeira da empresa, né, digamos assim, a hierarquia, a distribuição de cargo, as ferramentas, o produto, tudo isso está dentro da empresa. O que está lá fora? Aí são os fatores externos. Cliente, fornecedor, concorrente, né? Às vezes a localidade que a sua empresa está localizada ali, o bairro, né? A rua, por exemplo, a avenida, isso são tudo fatores externos. Então é importante você separar o que é externo e interno e começar a fazer as perguntas no sentido de descobrir as respostas e na medida que as respostas vão aparecendo, você vai inserindo essas respostas dentro do quadro. Então, você vai elaborar como se fosse um quadro para forças, oportunidades, ameaças e fraquezas, né? Objetivo do SWOT, né? Da análise SWOT. Esse é, como eu disse, um processo de planejamento estratégico, né? Você está analisando o ambiente da empresa, você está tentando descobrir o que tem de bom dentro da empresa, o que tem de ruim, né? O que é força, o que é fraqueza. Lá fora, quais são as oportunidades que estão contidas lá fora e também quais são as ameaças. Então, tudo isso tem que ser levantado realmente de uma forma bem sincera. Você não pode esconder, fazer cortina de fumaça, por exemplo, achar que não deve, que isso não tem nada a ver. Tem que ser uma coisa bem realista. Normalmente, quando as empresas fazem esse tipo de análise, chama a equipe toda na reunião, participa. Pode ser, por exemplo, por setor também, fazer uma análise setorial, né, por departamento. Então, essas informações são colhidas ali nos departamentos, levada para a gerência geral, para ser discutida e analisar para chegar na melhor análise possível. As informações, na medida que elas são idôneas, né, fidedignas, né, que você pode confiar realmente nelas, vai virar um ponto-chave, né? São questões assim que vai ajudar você a definir melhor os rumos da empresa, né? Então, como eu disse, né, tem que ser uma coisa bem idônea mesmo, para a gente ter certeza daquilo que a gente vai fazer no futuro, tá? E os objetivos da SWOT, né, é agregar valor aos produtos e serviços e também ajudar a buscar novos clientes, reter os clientes, né, fazer ali o que a gente chama de fidelização e desenvolver e ampliar os segmentos da empresa, né? É um processo, gente, digamos assim, de análise no sentido de melhorar o andamento da empresa, né? Então, a gente considera o seguinte, que se essa ferramenta for bem aplicada, certamente vai ajudar bastante aí para potencializar o negócio, para ajudar o negócio realmente a desenvolver, porque você vai ter uma ideia clara de tudo que está acontecendo ali, né? E essa que é a ideia do gestor. O gestor ele tem que ter visão, né? Não é só o empreendedor, mas o empreendedor, se ele for o gestor também, mais ainda, né? Aqui nós temos um outro exemplo de análise de SWOT da McDonald's. Interessante, né, que essa empresa é conhecida de vocês. E nós temos aí as forças, né, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades.
né? Observa vocês, olha, forças, tá vendo? Nome, marca, reputação forte no mercado. Então, isso já, quer dizer, já entra como ponto positivo da empresa, né? As inovações dos produtos, né? Formas de pagamento, é, marketing forte. Então, tudo isso faz parte do contexto aí da McDonald's, né? Nós temos aí, por exemplo, as oportunidades também. Então, eles já fizeram, né, a matriz deles. É claro que essa matriz também ela pode ser alterada, né? Você faz uma matriz num dado momento, num outro momento você pode refazer, porque isso tudo é muito dinâmico também, não é algo fechado, mas na medida que a matriz ela é feita, você direciona rumos da empresa, não é isso? Então nós temos aí as oportunidades, tá vendo? Olha, aqui nós temos em seguida as fraquezas, né? Também toda empresa tem fraqueza, né? Não existe empresa 100%, não é verdade? E por último, as ameaças, né? Veja bem, no caso dessa empresa, ela tem problemas sérios aí, ó, de regulamentação da Anvisa, por exemplo. A gente sabe, né, que lanche normalmente não é uma comida muito saudável, né? Então, esse é um impedimento, muitas vezes, uma barreira que tem aí, né? A imagem da empresa, muitas vezes, ela não é bem vista por esse lado. Mas o que que a empresa vai fazer, então? Então, ela vai levantar todas essas questões e vai fazer uma análise de contexto. Para isso que serve a ferramenta de gestão SWT. E aí ela vai procurar desenvolver, né, alguma política aí de melhoria naquela parte onde está sendo verificada a fraqueza ou a ameaça. De repente usar, né, os pontos fortes, a parte positiva da empresa, até para impulsionar e diminuir os aspectos negativos aí. Tá certo? Então é isso, pessoal. Então, olha bem, eu espero que vocês né, assim, prestaram aí atenção direitinho nessas duas ferramentas. A primeira, a identidade organizacional, escrever lá missão, visão e valores da empresa. E depois, o SWT, que é a ferramenta de análise do contexto ambiental da empresa, interno e externo. Então, a atividade de vocês, né, atividade assíncrona, valendo para terceiro bimestre, será de identificar na sua empresa, né, mapear, por exemplo, as questões que envolvem o funcionamento dela, por exemplo, produto, cliente, pessoal, parte financeira, marketing e outros, né? Tudo que for assim relacionado à sua empresa, você vai listar todas essas questões e elaborar a sua matriz SWT. Você pode até perguntar para mim assim, professor, mas como é que nós vamos fazer isso? Eu estou enviando para vocês, já deixei disponível lá no nosso portal, o material para vocês fazerem. A planilha já está praticamente elaborada, está sendo proposta no Excel, né? Você pode usar o Excel, só você baixar o arquivo. Existe um outro documento que acompanha a matriz, que vai ajudar você a preencher os espaços ali dentro de cada quadro. No caso da identidade organizacional, para você escrever missão, visão e valores, mesma coisa, tem uma orientação lá. E no mais, gente, o que vai acontecer? Você vai ter que conversar com o seu sócio, discutir e elaborar o documento, né? Então, veja bem, existem diversas ferramentas de gestão e cada uma possui um objetivo específico e funcionalidades peculiares, né? Quer dizer, próprias dela. O ideal é que você escolha, né, que a escolha da ferramenta seja feita conforme a necessidade da sua empresa e do projeto que você está executando. Então, no caso de vocês, eu já estou aí, né, digamos assim, né, disponibilizando 3 ferramentas básicas, né, repetindo, né, estou aqui reiterando. A número 1 é o Business Canvas, que é para você modelar o negócio. A 2, que eu apresentei hoje, identidade organizacional, para você definir missão, visão e valores da empresa. E a 3 é a matriz SWT para você fazer a análise de ambiente da empresa, externo e interno. Tá bom? Eu espero que vocês consigam, né, fazer. Se tiver dúvida, né, eu estou às ordens. Você pode mandar recadinho para mim no grupo lá, que eu retorno para vocês.
E lembrando, né, como mensagem final aí, e até mesmo como orientação, que o processo de gestão ele é cíclico. O que é cíclico? Ele faz, né, toda essa lógica aí de funcionamento circular. Pensar, planejar, tentar, fazer, fazer de novo, continuar fazendo, pensar novamente, incrementar o planejamento, tentar fazer, fazer, fazer de novo, fazendo, é uma lógica. Dentro dessa proposta aí de acompanhar aquele fluxo lá de gestão estratégica. Então, gestão estratégica é o tempo todo, o momento todo, né? As mudanças vão ocorrer, o mercado é dinâmico, a concorrência está aí, né? E nós precisamos sempre estar o quê? Pensando o negócio a todo momento. Tá bom, gente? Basicamente era esse o recado que eu queria dar para vocês hoje. Espero, né, que eu tenha atendido aí né, as expectativas. Estou às ordens aí, se tiver alguma pergunta, quiser perguntar, nós ainda temos tempo aqui, né, basicamente ainda, agora que está dando 15h37, quer dizer, se tiver alguma pergunta, podemos falar também sobre avaliação, se quiser. Vou estar liberando o link para vocês a partir de amanhã, pode ser? Alguma objeção, pessoal? E a gente vai ter até quando para fazer, fazendo favor? Olha, essa avaliação, eu queria saber de vocês duas coisas. Primeiro, se... Porque, olha bem, a aula assíncrona, o tempo assíncrono, né? Seria o ideal para fazer essa prova. Essa prova vai ter... Assim, praticamente você vai fazer ela rapidinho, entendeu? É no mesmo esquema daquela outra que vocês fizeram. Possivelmente, você vai ter uns links para pesquisar também, depois responder. Tem questões objetivas, tem questões abertas. Então, estou imaginando aí umas 48 horas para fazer essa avaliação. Acho que não precisa mais que isso, não. Vai dar tempo de vocês pesquisarem, né, e responder. Então, se eu liberar o link, Fechou, valeu, professor. se eu liberar o link amanhã, por exemplo, eu queria saber, né, a segunda pergunta minha é essa, se no sábado vocês têm costume de fazer, ou se vocês querem, por exemplo, fazer segunda, e aí fica segunda e terça, por exemplo. Ou sexta e sábado, ou segunda e terça. O que vocês preferem? Dá para responder? Ou responde depois? Manda no grupo? Professor, Quero acho conversar. melhor responder lá no grupo e aí a gente manda. Então, vocês vão Uma fazer... res- Até o final do dia. Pode falar. Não, eu falei que aí a gente manda a resposta até o final do dia. Ah, beleza. Então, joia, tranquilo. É bom vocês conversarem, porque assim, tá faltando aluno aí hoje, não tá? Olha, então só tem 24 aí. Então, conversa lá, vê direitinho. Então, é 48 horas o tempo. A partir do momento que eu liberar o link para vocês, eu mando um recado no WhatsApp, falo assim, ó, link liberado, a prova pode começar. E aí vocês vão ter 48 horas para fazer. O tempo aí é tranquilo, tá? Ok, pessoal? Então, boa tarde para vocês. Até mais. Boa tarde, Edilson. Tá.